Pensei em gravar esse vídeo nesse ambiente cheio de natureza, um ambiente onde nós encontramos paz, harmonia, para falar justamente do momento novo que eu estou vivendo com relação às redes sociais. Eu, eu saí do Twitter, eu, eu percebi que essa era a melhor decisão a tomar. Eu fazia tempo que eu não me sentia mais bem naquela rede social. Eu me senti mais ou menos o seguinte: por exemplo, quando você vai lá para um ambiente para pregar o evangelho com a Bíblia na mão, todo preparado, todo com uma certa bagagem teológica, apologética, tudo. Aí de repente você entra lá e percebe que aquilo lá é uma casa noturna com um monte de gente ouvindo o som no último volume, bebendo, se drogando, se prostituindo. Aí você tenta gritar, chacoalhando a Bíblia no alto, falando da necessidade que aquelas pessoas têm de conhecer Jesus, de se converter e tal. Aí quase ninguém presta atenção em você. As pessoas que prestam atenção em você é só pra vaiar você, xingar, mandar você embora. Era exatamente assim que eu estava me sentindo no Twitter. Eu não preciso entrar em detalhes sobre tudo que acontecia comigo lá. Eu creio que quem ainda tem conta no Twitter ou já passou por lá sentiu bem o que eu estou dizendo, porque você acaba sendo julgado, xingado, ofendido. Eu acredito que seja a rede social onde mais se pratica a chamada cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? É quando você, por causa de alguma coisa que você postou, por exemplo, tem uma cantora gospel que faz um mês, 2 meses mais ou menos, ela postou uma foto dela no Instagram, onde ela está usando aquelas tranças africanas e uma maquiagem mais escura. Aí ela foi acusada de fazer uh, uma espécie de zombaria do movimento negro, movimento afro, pelo direito dos negros. E, e o Twitter também é uma rede social que ela é claramente de ideologia progressista. É, que assim, eu penso que esse negócio de direita e esquerda está muito distorcido ultimamente. Porque que eu até falei num vídeo sobre esquerda, direita e direitos humanos, que na verdade, se você olhar na origem do, do, do termo direitos humanos, a declaração de direitos humanos e tal, você perceberá que direita é tudo que é associado à elite, as pessoas que têm o poder, as pessoas que têm, né, a maior concentração de riquezas. E esquerda é tudo que é relacionado ao povo, aos trabalhadores, enfim, a parte mais pobre e mais desfavorecida da sociedade. Só que ultimamente os termos direita e esquerda têm sido usados de uma maneira bastante distorcida, bastante até pejorativa. É, Normalmente tudo que é associado à família, ao próprio cristianismo, ao conceito cristão de família, moral e costumes, é relacionado à direita. E aquilo que é relacionado, por exemplo, movimento LGBT, a liberação das drogas, a liberação do aborto e uma série de outras coisas contrárias à palavra de Deus, está associado ao movimento de esquerda. Mas o Twitter é claramente é, associado aos movimentos de esquerda. O próprio dono do Twitter já confessou isso, já admitiu isso numa entrevista. E a maioria dos usuários do Twitter, os responsáveis pelo Twitter, os patrocinadores, aqueles que mantêm, os influenciadores digitais que mais usam o Twitter e são constantemente lembrados, constantemente praticamente tudo que eles postam vira meme, tudo que eles postam tem grande repercussão. Por quê? Porque a própria cúpula do Twitter acaba favorecendo isso. E se você posta qualquer coisa lá que vai contra os interesses é, dos responsáveis pelo Twitter, você infelizmente você acabará sendo ofendido, xingado, maltratado. Só que quando você fala qualquer coisa que vai contra os interesses dessas pessoas responsáveis pelo Twitter, você acaba sendo alvo de discursos de ódio, de intolerância, de preconceito.
E enfim, a verdade é nua e crua essa. Tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Muita gente já passou por isso. É por isso que eu escolhi o parler. Eu falo parler porque parler é falar em francês. Talvez os fundadores, né, o pessoal, porque na verdade o parler é, é uma rede social dos Estados Unidos. O fundador do parler é John alguma coisa, não lembro o nome dele. Ele é americano, então é uma rede social dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que o pessoal lá fala Parler, uma coisa assim. E assim que eu saí do Twitter, né, eu desativei minha conta no Twitter porque eu não aguentava mais tudo que estava acontecendo, não aguentava mais esse clima de pressão, assim, de ódio, zombaria, intolerância, pelo simples fato de eu ser cristão, ter meus princípios e não abrir mão deles. Então eu era chamado de fascista. Infelizmente virou praticamente doce na boca de militantes esquerdistas chamar todas as pessoas que pensam diferente deles de fascista. Essa é a verdade nua e crua. Então pra eles eu era fascista e sou até hoje. Só porque eu penso diferente deles. Então, isso, pelo menos até agora, não vi no Parler ou Parler, sei lá como for. É uma rede social mais aberta, onde, pra você ter uma ideia, assim que eu me cadastrei, acho que ontem à noite, dia 28 de julho de 2020, quando eu me cadastrei no Parler, eu fui recebido com 3 mensagens de boas-vindas, inclusive do fundador, do CEO do o Parler. Então, pra você ter uma noção do nível, da diferença astronômica de nível entre o Twitter e o Parler. Então, eu gostaria só de reforçar o que Deus tem falado no meu coração para sair do Twitter uh, e fazer o que eu estou fazendo hoje. Além do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eu estou usando o Parler para divulgar meus vídeos do YouTube. Então eu quero deixar essa mensagem em breve com você, a respeito do que o próprio Jesus aconselhou os discípulos quando os enviou para a missão, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15. E se ninguém vos receber, por exemplo, quando os discípulos saíam de dois em dois, eles iam para cidades e tal, então assim que eles saíssem, eles têm que visitar cidades, tal, uma casa por cidade. E aí no versículo 14 Jesus aconselhou o seguinte: e se ninguém daquela cidade vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, infelizmente é a verdade nua e crua. Se a maioria dos usuários do Twitter se recusaram a ouvir, ou se recusam ainda a ouvir do Evangelho, a ouvir de Jesus, a ouvir aquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que o Evangelho de Cristo tem para oferecer a todos eles, assim como qualquer outra pessoa na humanidade, infelizmente eu não tive outra saída a não ser sacudir o pó dos meus pés e ir embora. E eu creio que no Parler, eu teria muito mais serventia para o reino de Deus nas redes sociais, assim como continuo tendo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no próprio YouTube. Eu creio que será muito mais útil meu trabalho no Parler ou Parler do que no Twitter. Porque no Twitter, quando você não era zoado, xingado, ofendido, maltratado, eles davam um jeito de. Acho que me denunciavam, né? Acho que denunciavam o meu perfil e isso fazia com que as visualizações do meu perfil ficassem restritas. Ou seja, uma coisa que eu postava ficava pouquíssima gente via, ou então o meu perfil era considerado impróprio, inadequado. Acho que era mais ou menos isso que acontecia. E poucas pessoas viam o que eu postava. Então, se você está num lugar onde você não é bem recebido, ou você se consome, né? Você se tortura, você passa mal, né? Naquele lugar onde você está, até você ficar aí com depressão, com crises, né? Ou você sai de lá e vai para um lugar onde você seja bem recebido. Então eu tive que fazer isso. Então se você tem conta no Twitter e deseja continuar lá, tome muito cuidado com isso. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seu favorito, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. Até depende se quiser.